Nos próximos capítulos da novela Maria do Bairro, tudo começa logo depois que a Maria, enfim, ela revelou toda a verdade para o Nandinho, e ao chegar no quarto para que eles possam ter uma conversa, ela fica um pouco sem saber nem como conversar com ele e diz a ele que isso é bem difícil, né, entender algo assim. Por sua vez, o Nandinho diz que de fato ele não consegue entender e em vez de chamar ela de mãe, chama ela de Dona Maria. Ela interrompe ele e diz que por favor é mamãe e depois pergunta a ele se custa muito chamar ela assim, não é? Ele diz que não, que jamais e que ele gosta tanto dela como se realmente ela fosse a mãe dele. Ela diz que como já revelou tudo pra ele, ela realmente é a mãe dele porque ela teve ele ali dentro, foi ela quem trouxe ele ao mundo. Ele fica calado e ela continua dizendo que foi ela quem deu vida a ele. Ele então fica um pouco confuso e pergunta a ela então como que ele foi parar lá nas mãos da mamãe Agripina quando ele ainda era recém-nascido. Ela diz que é porque foi ela mesma, a Maria, quem entregou ela à mamãe Agripina, foi ela mesma quem entregou com as suas próprias mãos a ela. Ele pergunta a ela então o porquê que ela não disse logo toda a verdade para ele. Ela diz que é porque tinha muito medo que ele viesse chegar ao ponto ali de desprezar ela, e ela também queria sentir ali que ela poderia ter a luta que ela tivesse, mas que ela queria tentar muito merecer ali o carinho e o amor dele. Aí ele fica calado e ela continua dizendo que ela tentou de tudo para quando um dia ela pudesse contar toda a verdade para ele, ele entendesse de fato ali de outra maneira. Nandinho pergunta a ela se o marido dela sabe que ele é filho deles dois. A Maria revela para ele que não é por causa disso que ele odeia ele e fica pensando, imaginando coisas ali que não existem. Nandinho questiona ela, perguntando então o porquê que ela não já disse toda a verdade para ele. Maria, chorando bastante, diz que é porque também ela teve medo porque o Luiz Fernando várias vezes ameaçou ela, muitas vezes mesmo. Ele fica calado e ela continua dizendo que o Luiz Fernando sempre disse para ela que se de fato ela tivesse dado mesmo ele, nunca jamais ele iria perdoá-la. Ele continua em silêncio e ela continua dizendo que ele mesmo falou que ia rejeitar ela, então por causa desse motivo ela não se atreveu ali a contar a verdade para ele. Ele fica um pouco pensativo e ele diz que agora eu entendo, e ela pergunta o que e ele diz porque a Tita sempre me desprezou. Ela fica calada e ele diz que ela deve até saber já, né, que ele é filho deles dois, que eles dois são irmãos. Maria continua em silêncio e o Nandinho diz que com certeza é por causa disso, porque da outra vez ela falou que tinha algo que ela sabia, mas que não podia dizer para ele. Ele diz que ainda bem, porque ele já se acostumou com o desprezo dela ali de se iludir. Maria fica olhando para ele porque tem outra coisa para revelar para ele, mas ele continua dizendo para ela que a partir de agora ele vai começar a gostar dela como sua irmã. Então a Maria, ela não perde mais tempo e começa a revelar agora outra coisa para ele e diz a Nandinho que a Tita também não é irmão dele. Nandinho fica todo perdido e diz que como assim, porque a Tita é filho deles dois ali e ele também, né? Maria diz a ele que não, porque a Tita na realidade não é filha verdadeira deles dois, porque ela foi adotada, os pais da Tita são outros. Ele fica calado e ela continua dizendo que a mãe dela é aquela professora de idioma, aquela que ele viu ali na festa. Ele ainda fica ainda mais confuso e pergunta a ela se a Tita já sabe disso. Maria diz a ele que sim, que ela já sabe de toda a verdade. Ele continua em silêncio, bem pensativo ali, e ela diz que agora tudo já foi revelado porque a Tita já sabe quem são os pais dela e ele também. Maria continua dizendo que o único na realidade que não sabe de toda a verdade ali, que é o papai dele, o Luiz Fernando. A Maria diz que o Luiz Fernando nem imagina que ela deu ele quando ele nasceu, ele nem pensa ali que de fato isso aconteceu. O Nandinho diz que ela vai ter que dizer a ele, né? Ela diz que não, que jamais ela não pode dizer isso. Ele chama ela de mamãe e pergunta o porquê ela não quer dizer nada pra ele. Ela diz que uma vez até quis dizer pra ele, mas que ele de forma nenhuma lhe deu a oportunidade e o que ele fez foi tentar ali sempre lhe ofender. Ele fica calado e ela diz que agora nem adianta mais falar nada pra ele, porque agora já é tarde, porque eles dois vão se divorciar.
Ela continua dizendo que com certeza a partir de agora ele vai ignorar para sempre a verdade. Logo em seguida, o Nandinho liga para Agripina todo sorridente e diz que ele quer muito ver ela. Ela fica também muito feliz e pergunta se ele está falando a verdade e se é mesmo. Ele diz que sim, que isso é verdade, só que a mamãe dele quer que ele fique uns dias a mais com ela. Ela fica calada e ele diz que por favor, que ela não vai ficar triste com isso, e a Agripina diz para ele que por favor, se de repente acontecer de ela querer separar eles dois. Ele responde a ela que não, que jamais ela faria isso e nem muito menos ele iria permitir isso, e que além de tudo isso também ele vai ligar para ela todos os dias. A Agripina começa agora a churumingar, perguntando a ele quantos dias ele vai deixar ela abandonada ali sozinha. Velacruz nesse momento toma o telefone dela e diz a ele, para o Nandinho, que ele pode ficar tranquilo, que ele não precisa se preocupar, não ligue para Agripina e pode ficar quantos dias for necessário com a mãe dele. Nandinho diz que é porque ela tá muito triste e não acredita de forma nenhuma que ele nunca vai se separar dela, né? Ele diz a ela que sim, que sabe que ela não quer acreditar, inclusive ela fica até ouvindo ali, ó, eles dois conversando, e o Velacruz diz que ele pode ficar tranquilo, que ele vai se encarregar de convencer ela. Ele fica calado e ele pede que, por favor, que ele mande lembrança para Dona Maria por eles dois. Ele fica sorridente e o Velacruz diz que agora já chega porque eles estão há muito tempo ali falando da mesma coisa. Nandinho diz que isso é verdade, mas que tá tudo bem e manda um beijo para eles dois. Velacruz diz a ele que tá tudo bem, manda outro, desliga o telefone, e a Agripina começa a ficar revoltada porque ele nem deixou ela se despedir do filho dela. Ele diz que é porque ela já está passando dos limites e pede que, por favor, que ela não fique pressionando o menino. Ela começa a choramingar de novo, dizendo que é porque não está conseguindo entender, mas que tem quase certeza que vai perder ele. Ele diz a ela que não, que isso não vai acontecer, que ela tira isso da cabeça porque ela teve ali o Nandinho por muitos anos ao lado dela e que agora deixa essa mulher passar uns dias com ele, nem que seja pelo menos esses 5 dias. Maria, nesse momento, querendo ali consolar o Nandinho, pergunta a ele se ele fica triste por não estar conseguindo ver a Agripina, não é? Ele diz que sim, mas é como o padrinho dele mesmo disse, que ele não teve como ali ver ela, mas é porque, querendo ou não, ele tem muita vontade de ver a mamãe Agripina, mas que também tem muita vontade de ficar ali com ela. Maria fica muito feliz, dá até um petecozinho nele e depois lhe abraça. Um pouco mais à frente, a Maria depois pergunta se ele quer ficar um tempinho com a mamãe Agripina, e ele diz que sim. Ela diz que então, enquanto isso, ela vai organizar as coisas para que eles possam sair um pouco da capital. Ele pergunta para onde, se é para o interior. Ela diz que não, é que eles vão para o exterior. Ele pergunta como assim, então eles não vão levar a mamãe Agripina com eles? Ela diz que sim, que é claro que vai poder levar ela, que o padrinho, o Velacruz dele, pode ficar lá no apartamento cuidando dele e que vai viajar apenas eles 3. Ele fica calado e ela diz que é bom porque vai dar até o tempo certo ali para que o papai dele termine com todo o processo ali do divórcio. Ele continua calado e a Maria, meio desconsolada, diz que talvez até ele se case de novo. Só que olha só como é a situação. Quando a Maria está se organizando ali para sair, ela vai bater de frente com o Luiz Fernando, que já vai ali revoltado, fumegando, dizendo que eles não vão para lugar nenhum. Eles ficam todos assustados e o Luiz Fernando diz que ela demorou pouco para trazer a amante dela de volta para aquela casa, e ela, revoltada, diz que outra vez ele está falando isso. Ela diz que primeiro ela inventou de estar lá com ele e agora vai saindo agora com ele ali de braços dados. Depois eles olham para todo mundo, inclusive para Tita, e perguntam se eles não têm um mínimo de vergonha ali do papel que eles estão fazendo. Tita pede, chamando ele de papai, que por favor que deixe pelo menos a mamãe dela explicar. Ele diz explicar o que, se ele já está vendo tudo ali, e diz que eles dois são amante e amante de uma forma ali muito descarada. Ele continua dizendo que tudo isso que ele está fazendo mais ali dentro da sua casa sem o menor sinal de vergonha. Eles ficam calados e ele diz que agora ele já se cansou, que não suporta mais e tenta partir para cima dele. A Maria não deixa ele se aproximar, nem a Lupe, ninguém ali, inclusive a Tita fica ali gritando com ele, perguntando o que ele vai fazer. Ele então puxa a arma e diz que eu vou acabar agora mesmo com esse abusado, e a Lupe pede a Maria que por favor que não deixe isso acontecer e que ela conte agora imediatamente toda a verdade.
Luiz Fernando, revoltado, diz que ele vai sim acabar com esse homem, mesmo que ele tenha que passar o resto de sua vida na cadeia, ele vai acabar com ele agora mesmo. A Maria então começa a gritar, pedindo a ele que ele baixe, que ele não atire, só que é perdido porque ele atira sim, mas dá tempo da Maria dizer que por favor que ele não faça isso porque o Nandinho é o nosso filho.